Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de um filósofo muito importante para a filosofia, que é o Immanuel Kant. E nessa primeira parte da aula do Kant, a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes para esse filósofo. Conceitos no qual ele se questiona o que eu devo fazer, quais são os limites da razão. E a grande importância do Kant para a filosofia reside no fato de que até o momento que ele escreve existe uma dicotomia, uma separação entre duas formas de conhecimento filosófico. O conhecimento conhecido como racionalismo do Descartes, o racionalismo cartesiano, e o empirismo do Francis Bacon, o empirismo baconiano, que foi, na verdade, reinterpretado pelo David Hume, que a gente viu nas aulas passadas. O legal do Kant é que ele tem duas fases do pensamento dele. Na fase pré-crítica, ele tem um pensamento onde nas obras a gente percebe sempre digamos assim, um racionalismo meio que dogmático, né? Ele se baseia muito nas ideias do Descartes e depois, quando ele lê as ideias do David Hume, ele começa a repensar uma série de coisas. E é legal que aí torna-se a chamada fase crítica, onde as principais obras desse autor são gestadas. Na fase crítica, ele tenta entender quais são os limites da razão e quais são os limites da experiência, tentando o tempo todo buscar, né, um equilíbrio entre as duas formas de conhecimento, e é aí que surge, então, a teoria dos juízos. O legal do Kant é que o Kant vai trazer para a gente aí 3 obras importantíssimas para vocês no vestibular. As duas primeiras a gente vai analisar aqui hoje, e a primeira é a Crítica da Razão Pura. Ele fala um pouquinho sobre os limites realmente da razão, do conhecimento, até que ponto a gente pode chegar de uma forma que contribua para o desenvolvimento da ciência. No segundo, ele vai falar um pouquinho, na Crítica da Razão Prática, sobre ética, sobre os nossos valores, como desenvolver os nossos valores para buscar a ética, que é o bem viver, a arte do viver bem. A gente percebe sempre que no Kant uma preocupação com várias áreas do conhecimento. E a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre os juízos. O que são os juízos para o Kant? Meninos, os juízos são formas de conhecimento. E para o Kant existem 2 formas básicas de conhecimento que foram levantadas pela filosofia. A primeira forma de conhecimento para o Kant é o chamado juízo analítico. O juízo analítico, como o próprio nome diz, revela para a gente uma forma de conhecimento que ela é segura, ela é extremamente lógica e é claro que ela está ligada aí às deduções e principalmente à matemática. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da geometria, é um conhecimento interessante, é um conhecimento seguro, você consegue formular alguma coisa em cima disso, mas não é um conhecimento que gere novos conhecimentos. O juízo analítico, o conhecimento analítico, ele serve para você deduzir, para você raciocinar em cima de uma forma segura, mas ele não produz coisas novas, não produz novos conhecimentos. Então, por si só, ele não se basta. Outra forma de juízo é o famoso juízo sintético. O juízo sintético tem mais a ver com o empirismo. O juízo sintético tem a ver com as percepções, as sensações, que elas realmente estão ali, elas existem, a gente consegue ter elas geram novas formas de conhecimento, novas formas de interpretação, mas se você for pensar bem, as sensações, as percepções, elas não são seguras. Ao contrário do juízo analítico, o juízo sintético ele não é seguro, então ele também não pode ser completamente confiável na hora de desenvolver ciência. E qual é a ideia então do Kant em relação às formas de conhecimento? Juntar as duas formas, pegar o juízo analítico, juntar com o juízo sintético e formar o que ele chamou de juízo sintético a priori, ou seja, tentar desenvolver a ciência se baseando tanto na dedução quanto na experiência, tentar juntar as duas coisas, ver os limites dessas duas vertentes e tentar de uma forma coesa aliar para desenvolver o nosso conhecimento, de uma forma que o conhecimento ele consiga ser reinterpretado, mas ao mesmo tempo de uma forma segura. Juntando os dois juízos, o Kant ele vai superar a dicotomia entre o racionalismo e o empirismo que existia até a sua época. Outro assunto importantíssimo que a gente tem que trabalhar aqui, que os vestibulares cobram bastante, é que o Kant ele vai diferenciar um pouquinho aí a metafísica do que ele chama de fenômenos. É legal porque a gente precisa se preocupar com o que vale a pena se preocupar. E o Kant ele vai chamar nossa atenção para a seguinte diferenciação. Para ele, existe uma diferença entre fenômeno e númeno.
Númeno é uma palavra diferente para a gente, mas que para o Kant representa aquilo que não se apresenta a nós. Então, Deus, a metafísica, esses conceitos que os filósofos perdem muito tempo trabalhando em cima, eles não podem ser analisados, a gente não precisa analisá-los. A nossa preocupação aqui deve ser com os fenômenos. Os fenômenos, sim, eles se apresentam a gente. E nas palavras do Kant, só podemos analisar os objetos na medida em que eles se apresentam para a gente. Os que não se apresentam não estão ao nosso alcance, não vale a pena a gente perder tempo em relação a essa análise, né? Ficar perdendo tempo tentando entender a metafísica, ficar tentando entender o que é o ser, o que é o não ser. Para o Kant isso traz muito pouco para a filosofia. Muitas pessoas do passado, né, trabalharam a vida toda em cima desses conceitos, quando na verdade a gente tem o mundo fenomênico, esses fenômenos acontecendo o tempo todo, e a gente precisa, obviamente, dar conta deles. Então essa diferenciação, ela é fundamental para a gente entender que o Kant está se perguntando o tempo todo o que vale a pena conhecer, o que não vale a pena conhecer. Algumas coisas são perda de tempo, algumas coisas não influenciam positivamente na ciência. E o Kant também ele vai trazer para a gente uma filosofia moral. Ele vai trazer para a gente uma filosofia que vai tentar desenvolver aí o nosso senso ético. E é fundamental que a gente entenda o que é a ética kantiana, né? Primeiro, perguntando aí, a gente precisa sempre se questionar o que é ética em primeiro lugar, em primeiro plano, né? Existem várias diferenciações entre moral e ética. A ética ela é superior à moral, segundo Kant. A ética é um conjunto de valores para a gente viver bem. E a gente precisa refletir sobre esses valores, né? Sempre. Eles estão em constante reavaliação. E para o Kant, os principais valores éticos são, por exemplo, aqui, o que ele chama de imperativos categóricos. A gente precisa colocar em mente que a ética do Kant é uma ética do dever, as coisas que a gente deve fazer. A ética kantiana ela não busca a felicidade, porque a felicidade é algo passageiro. A felicidade é algo que muda com o tempo. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho, mas amanhã eu posso não ser feliz. A busca pela felicidade ela é constante. Então uma ética que se baseia na felicidade é uma ética que vai dizer muito pouco sobre os valores. Então a ética kantiana é sempre baseada no o que eu devo fazer. É a ética do dever e não da felicidade. O dever em primeiro lugar, a felicidade sempre submissa ao dever em segundo plano. Para o Kant, os imperativos categóricos que eu coloquei aqui para vocês são coisas que não podem faltar, são determinações, são caminhos, são guias na hora de você tentar estimular a sua vida para ela se tornar uma vida mais ética. E são percepções bastante gerais, como por exemplo, a primeira aqui, agir de tal forma que sua ação seja considerada como uma norma universal. Quando a gente pensa em ações individuais, muitas vezes a gente está pensando apenas no bem comum, no bem do indivíduo. Agora, quando a gente pensa em normas, né, em ações que virem normas universais, a gente está pensando aí no bem comum. E esse seria o objetivo da ética, né, o bem viver, a boa convivência, trazendo aí benefícios para todos. Mas o mais interessante é o segundo imperativo categórico aqui do Kant. O Kant ele fala o tempo todo que a gente precisa utilizar o ser humano, né, como um fim, ver o ser humano como fim, nunca como meio. Se a gente for pensar, a nossa sociedade ela usa muito o ser humano como meio. Meio para atingir a riqueza, meio para atingir a felicidade, um meio, por exemplo, quando você não quer se sentir sozinho, você liga para aquele amigo, para aquela amiga e fala, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, às vezes você usa as pessoas e nem percebe. E como é possível desenvolver um senso ético se a gente está usando as pessoas como meio para conseguir alguma coisa e não como um fim em si mesmas? Usar as pessoas como um fim em si mesmas, vê-las como um fim em si mesmas, é respeitar o ser humano, é você trazer uma noção mais abrangente do que são as pessoas que convivem ao seu redor, né? A palavra, acho que aqui que cabe realmente é o respeito, né? Tomar a humanidade como um fim, não como meio. Não lucrar, não buscar acabar com a solidão, ficando do lado de uma pessoa, mas sim tentar avaliar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas merecem ser e tentar criar a melhor convivência possível. A ética kantiana ela é uma das bases éticas que também superaram aí o tempo, né, que veio refletindo até os dias de hoje. E é muito legal a gente perceber que o Kant ele não se preocupa só com uma teoria do conhecimento. O Kant também, né, nessa primeira parte da aula, eu quis mostrar para vocês que o Kant ele também tem uma preocupação com o viver bem. Ele faz isso de uma forma extremamente racional.
Bom, gente, a gente viu hoje algumas ideias iniciais sobre o Kant e nessa primeira aula a gente percebeu que o Kant ele consegue finalmente superar essa dicotomia entre as duas correntes filosóficas, o racionalismo cartesiano e o empirismo, né, que começa aí com Francis Bacon. A gente percebeu também que o Kant ele supera essa dicotomia de uma forma extremamente competente ao criar a ideia dos juízos. Os juízos são formas de conhecimento. O juízo analítico, aquela forma segura, aquela forma lógica, mas que não cria novos conhecimentos, e o juízo sintético, que é uma forma mais experimental, uma forma onde você tem aí a experiência, as sensações, mas que não é uma forma muito segura para poder desenvolver o conhecimento. E ele supera essa dicotomia entre as duas linhas, fazendo justamente a junção das duas formas de conhecimento. Ele junta o juízo analítico ao juízo sintético e cria o juízo sintético a priori, que seria para ele assim a base ideal da ciência, onde a gente juntaria o racionalismo e o empirismo numa única forma de conhecimento. E é claro, né, que essa base da ciência apontada aí pelo Kant vai desenvolver todo o nosso conhecimento posterior nesse sentido. O Kant também ele não se preocupava muito com as questões metafísicas. Para ele, as questões metafísicas, pensar em Deus, o ser, para ele são questões que não se apresentam para a gente. E, portanto, o que não se apresenta para a gente não deve ser o foco aí do nosso conhecimento, do nosso estudo. Então, as questões metafísicas, que ele chama de númeno, o númeno não pode ser considerado na filosofia. A gente precisa considerar a parte mais prática, a parte mais interessante, a parte que se apresenta para a gente, que são justamente os fenômenos. E para finalizar, a gente viu também que o Kant se preocupava um pouquinho com a filosofia ética. Ele criou aí uma noção de ética baseada no dever, né? Ele pensa sempre o que eu devo fazer. Isso vem antes da própria felicidade. E que existem dois princípios categóricos importantes aqui para a gente levar em consideração. O homem sempre ser visto como um fim em si mesmo, a humanidade como um fim em si mesmo e não como um meio, e a gente sempre deve agir de forma que a gente siga uma norma universal. Então, pensando aí no bem comum o tempo todo. Bom, pessoal, a gente termina aqui a nossa primeira aula sobre o Kant, mas tem uma segunda aula e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.